Boa tarde a todos. Nesta tarde de gala, temos a honra de receber um membro correspondente do Distrito Federal, Pacelli José Marati Zaller. Graduou-se em Engenharia Agronômica pelas Faculdades Unidas de Bagé e é mestre em Ecologia pela Universidade de Brasília. É auditor fiscal federal agropecuário, aposentado do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Tem experiência na área de agronomia, com ênfase em defesa fitossanitária. É escritor, agente cultural, credenciado na Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal. É membro titular da Academia de Letras do Brasil, seccional do Distrito Federal. Acadêmico internacional na cadeira 147 da LBA, cujo patrono é Max Weber, da Federação Brasileira de Acadêmicos das Ciências, Letras e Artes, que é a FEBACLA, membro da Academia Internacional de Literatura Brasileira, membro correspondente da Academia de Letras de Teófilo Otoni, em Minas Gerais, e do Instituto Histórico e Geográfico do Mucuri, também Minas Gerais. Pacelli é editor da revista Cerrado Cultural, revista literária virtual mensal, criada em 2011. Foi agraciado com o título de doutor honoris causa em filosofia pela ALB do Distrito Federal e doutor honoris causa em literatura pela FEBACLA. Atualmente é graduado em comunicação social, com habilitação em cinema e mídias digitais, no Centro Universitário do Instituto de Educação Superior de Brasília. Seu nome é verbete no Dicionário dos Escritores de Brasília, de autoria de Napoleão Valadares, 4ª edição, e de André Quisset, de 2021, na página 497. O nosso sodalício recebe, pois, como membro correspondente, o nosso estimado Pacelli José Marati Zaller. Uma salva de palmas para ele. Obrigado, Francis. Eu queria também, antes de passar a palavra para a Pacelli, enaltecer muito a ele, que embora eu não conheça pessoalmente, aliás, ele não conhece ninguém aqui pessoalmente, ele tem colaborado muito com a nossa Academia Cristã de Letras, mesmo sem dela ainda ter feito parte. E daqui mais alguns dias eu vou participar, todos vocês, a grande ajuda que ele nos tem dado. Pacelli, com você a palavra. Eu realmente peço que você, como eu já tinha lhe pedido, seja realmente breve por causa do nosso tempo, mas faço questão, todos nós fazemos questão de escutar um pouquinho você. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado, boa tarde a todos. Excelentíssimo senhor presidente da Academia Cristã de Letras, doutor Hélio Belliomini, digníssimos membros da diretoria, confreiras, confrades. Manifesto a minha alegria em integrar esse augusto sodalício na qualidade de membro correspondente, representando o Distrito Federal. Agradeço a todos, em especial ao Dr. Hélio Belliomini, pela acolhida e pela confiança em mim depositadas. Gostaria de dedicar a minha posse a Santa Gema Galgani, padroeira dos farmacêuticos e estudantes na Itália,
que viveu na região de Lucca, Toscana, entre o final do século XIX e o início do século XX, mesma região dos meus antepassados. Santa Gema Galgani, que eu não conhecia, proporcionou-me uma experiência mística inexplicável em 2011. Desde então, tornei-me seu admirador e devoto. Não poderia deixar de homenagear meu antecessor, o jornalista e escritor Edgar Baiense da Almeida o jornalista e escritor Edgar Baiense da Almeida Brito e Vitor, conhecido como da Almeida Vitor. Foi pesquisando sobre sua vida, após ser agraciado com a medalha cultural da Almeida Vitor e um exemplar da terceira edição de seu livro de poemas, Vida, Samburá de Ilusões, publicado em 1935, que cheguei até a Academia Cristã de Letras. Para finalizar, selecionei o poema Oração, de Edgar da Almeida Vitor. Oração. Piedade, Senhor, contrito eu vos peço clemência, para a dor que eu padeço. Matai-me, Senhor, ainda hoje, mesmo agora, para que eu não assista à última agonia desse amor que me fez da vida uma pletora de encantos e de mágoas, e dia a dia se desfaz, se extingue, estertora. Piedade, Senhor, contrito vos peço clemência, dai-me o alívio que eu careço. Matai-me, Senhor, quero morrer ainda beijado pela esperança de felicidade, por esse louco amor que me fez desgraçado, asfixiando a minha mocidade. Quero morrer com essa ilusão de que ainda sou amado. É uma grande honra fazer parte da Academia Cristã de Letras. Muito obrigado. Pacelli, você foi magistral naquilo que se propôs, muito grato. Eu já havia participado ao Pacelli, vou participar todos vocês. Eu tive a felicidade de estudar num colégio passionista quando era criança, que tinha o nome de Santa Gema Galgani, que é essa mesma santa que o Pacelli ficou devoto. Bom, vamos então para a apresentação dessa tertúlia, e aí eu peço que vocês me aguentem um pouco, porque eu pretendo não ser chato, mas também eu queria dizer para vocês o seguinte, eu peço a todos que, quando façam suas apresentações, que o façam em 25, 30 minutos, não se excedam esse tempo, né? Para que depois possamos ter um tempinho para conversar, fazer perguntas. Então, eu já fiz aqui o cálculo, eu devo gastar na média 30 segundos por slide. Então, isso significa que eu vou resumir a vida de monstros no bom sentido, de titãs que a nossa academia tem, em 30 segundos. Então, eu aqui não tenho a finalidade de falar detalhadamente sobre cada um deles. Eu vou depois passar essas projeções para a Dibonet, para inserção no site nosso. Então, aqueles que quiserem consultar, poderão acessar o site. Mas aqui a nossa visão é dar uma visão de conjunto dos médicos que pertenceram à Academia Cristã de Letras. E aqui também vai um aviso. Eu não pretendo com isso exaltar a medicina e os médicos. Não. Eu sou médico, obviamente, estou fazendo essa pesquisa, apresentando dessa forma, porque é do meu feitio. Eu já fiz um trabalho parecido desse com os médicos da Academia Brasileira de Letras, fiz um trabalho parecido com esse por ocasião do centenário da Academia Paulista de Letras, e agora chegou a vez de apresentar esse trabalho sobre os médicos da Academia Cristã de Letras. Eu já disse aqui uma vez, e vou repetir, os médicos não são a profissão que mais existem nas academias literárias. Eu não tenho dúvida que a profissão que mais tem nas academias literárias, pelo que eu conheço, são os advogados.
Advogados, eu quero dizer em todos os sentidos, né? Desde de advogado propriamente dito, bacharel em direito, desembargador e assim por diante, tá? Ou seja, que passaram pela advocacia. Mas aqui eu vou querer enaltecer um pouquinho do médico na nossa entidade, nossa Academia Cristã de Letras. E eu trago aqui para vocês a primeira projeção, que é de um professor de medicina português, que foi professor de embriologia, histologia, e deixou uma frase lapidar, que foi o Abel Salazar. Ele disse o seguinte: o médico que só sabe medicina, nem medicina sabe. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que medicina é muito mais do que a técnica. Precisa de humanismo, precisa de educação, precisa um pouco de filosofia, um pouco de trato, um pouco de teologia, talvez, né? Para que a gente possa cuidar não somente do corpo, mas também do espírito, da alma do ser humano. E assim eu diria que aquele que trata, eu diria, vamos estender essa frase para todos aqueles que tratam com o ser humano. Aquele que só sabe o básico do tratamento com o ser humano, acho que não está fazendo o seu caminho que deveria fazer. Bom, não está querendo descer aqui o meu slide. Bom, a primeira, eu já me surpreendi de cara quando eu analisei os patronos da Academia Cristã de Letras. E eu fiquei abismado que dos 40 patronos, 5 foram escolhidos como médicos. E vamos falar 30 segundos sobre cada um. Né? Isso representa 12,5%, ou seja, 12,5% dos nossos patronos foram médicos. Né? E eu queria, de antemão, dizer um pouquinho sobre José Martins Pontes, que ele foi, na medicina, foi um grande sanitarista, graduou-se no Rio de Janeiro, ele foi discípulo de Oswaldo Cruz, mas também teve amigos importantes intelectuais de sua época, como Olavo Bilac, Coelho Neto, Emílio de Menezes, e destacou-se também na literatura. Além de um grande articulista que escrevia para diversos jornais, ele deixou uma obra de mais de 40 títulos, entre prosa e poesia. José Martins Fontes, ele hoje é honrado também como patrono da Academia Paulista de Letras, na cadeira 26, e também em 2 escolas, uma em São Paulo e uma em Santos. Eu estou com uma certa dificuldade de passar. Bom, um outro grande médico do passado, talvez foi um dos maiores clínicos da sua contemporaneidade, foi o Miguel de Oliveira Couto. Miguel de Oliveira Couto, ele era carioca, graduou-se no Rio de Janeiro e dedicou-se à carreira universitária. E na carreira universitária ele foi realmente um revolucionário. Né? Ele imprimiu uma metodologia de ensino própria dele. Mas ele não se destacou também só na medicina. Ele também atuou como político, né? Foi deputado federal e foi deputado constituinte da Constituição de 1934. Ele foi doutor honoris causa em Lima, em Buenos Aires, e ele deixou algumas obras publicadas. E também deve-se citar que ele foi o terceiro ocupante da cadeira 40 da Academia Brasileira de Letras. E hoje ele é honrado em várias academias, né? Na academia, como patrono, na Academia Fluminense de Letras, na Academia Nacional de Medicina, na Academia Brasileira de Médicos e Escritores, que fica no Rio de Janeiro, e também a Academia Nacional de Medicina, que é um prédio maravilhoso, eles têm um anfiteatro muito suntuoso que leva o nome do grande Miguel de Oliveira Couto. Um outro titã da medicina, e foi um paradigma, foi o Sigmund Freud, que também é patrono da nossa academia, de uma das cadeiras. O Sigmund Freud, ele foi considerado o pai da psicanálise porque foi ele quem descobriu o inconsciente. Né? Ele sofreu a perseguição nazista, né? Porque ele era judeu, e mesmo assim ele se livrou da morte, teve vários filhos, 6 filhos,
a caçula dele, que se chamava Ana, se tornou também uma eminente psiquiatra, e aqui está a relação de vários dos seus livros, a imensa maioria relacionado à psicanálise. Então, ele foi um paradigma na psiquiatria e na medicina. São Lucas é um outro patrono que abençoa a nossa academia. Ele foi médico, ele se graduou em Alexandria, no Egito. Ele, quando jovem, foi médico da corte em Roma, na época do imperador Tibério, e logo em seguida ele deixou a corte e também foi atuar como os mais carentes. Lá ele conheceu a doutrina cristã. Ele não havia conhecido a Cristo, nunca conheceu Cristo fisicamente. Mas ele tinha uma índole investigativa e resolveu ir para Galiléia e exatamente examinar onde viveu Cristo. Então ele esteve em Nazaré, esteve em Jerusalém, teve contato com alguns dos apóstolos que viram Cristo e particularmente com a mãe de Jesus, que foi Nossa Senhora. Ele não somente investigou, como acabou se seduzindo pela doutrina cristã e se tornou o quarto evangelista. Além de médico, ele também foi escritor. Ele descreveu o seu evangelho, que é o terceiro evangelho, e para alguns teólogos esse evangelho é considerado o evangelho de Maria Santíssima, porque dos 4 evangelistas é o que mais fala sobre Nossa Senhora. E além disso, é tido como dele também o livro do Atos dos Apóstolos. Além de médico, escritor e santo, ele foi também pintor. Curiosamente, diferentemente dos cristãos da sua época, ele não morreu martirizado. A maioria morreu martirizado na sua época. Ele morreu em idade avançada, ao redor dos 84 anos. Juscelino Kubitschek é o último patrono médico da nossa Academia Cristã de Letras. Até pouco tempo atrás ninguém sabia que ele também tinha sido médico, porque realmente nós o conhecemos como um grande político, né? Mas ele, além de ter sido médico e além de ter feito grande sacrifício para se formar em medicina, chegava a andar 6 quilômetros com a sua mãe, que era professora, até a escola, ele também foi urologista. E eu tenho certeza que até 10 anos atrás, antes dele ser proclamado patrono da Sociedade Brasileira de Urologia, nem o urologista sabia que ele tinha sido urologista. Mas ele foi também um urologista notável. Após a sua formatura em Belo Horizonte, ele partiu para a França e lá se especializou em particularmente urologia infantil. Veio para o Brasil, desenvolveu uma carreira na Polícia Militar e também atuou um pouco como professor universitário, por pouco tempo. Foi exatamente na Revolução de 32 que ele conheceu Benedito Valadares, que o convidou para ser chefe de seu gabinete. E foi aí realmente o trampolim de Juscelino Kubitschek para a política. Então, o Juscelino Kubitschek acabou entrando na política. Ele era uma pessoa carismática, fascinante. Ele conseguiu exercer a medicina por 17 anos, até parte de quando ele foi prefeito de Belo Horizonte. E aí ele viu que não conseguia conciliar mais. Ele, como todos sabem, ele teve uma carreira política meteórica, galgou todos os postos, né, e fez um governo que ficou para a história, né? O Brasil se transformou num canteiro de obras, o povo vivia animado, construiu Brasília. Obviamente que há muitos críticos a respeito da atuação de Juscelino, não me compete aqui agora tecer sobre esses comentários, mas enquanto ele político e executivo, ele não esqueceu das endemias, né? Criou o departamento contra endemias, né? E revolucionou, construiu hidrelétricas, construiu rodovias, enfim, foi um governo que ficou para a história do Brasil. Ele também, além de tudo isso aí, ele também foi escritor, né? Deixou várias obras publicadas. Em várias delas ele demonstra o amor que ele tinha pela medicina, né? E ele nunca se considerou fora da medicina. Até tem uma frase dele que diz assim, que médico sou e serei eternamente, em alusão a uma frase bíblica, né? Que diz, tu és sacerdote e será eternamente.
Juscelino Kubitschek galgou a cadeira 34 da Academia Mineira de Letras e concorreu a uma vaga na Academia Brasileira de Letras e perdeu esse concurso por apenas um voto. Aliás, diga-se passagem que foi a única eleição que Juscelino Kubitschek perdeu em sua vida. Não obstante, no ano seguinte, ele ganha o prêmio de intelectual do ano em 1975 pela União Brasileira de Escritores e o troféu Juca Pato. Hoje ele é perenizado em ruas, avenidas, viadutos, também na nossa Academia Brasileira de Médios Escritores, que tem sede no Rio de Janeiro, e na nossa sociedade. E é também o patrono da Sociedade Brasileira de Urologia. Eu vou ter que ser mais rápido ainda. Bom, eu vou falar um pouquinho, 30 segundos talvez, sobre cada um dos 21 médicos, dos 121 intelectuais que durante 55 anos habitam a Academia Cristã de Letras. Esse número perfaz 17,3% dos membros da Academia Cristã de Letras. E nessa amostra, nós temos apenas duas mulheres, a Márcia e a Ivone. Temos 5 médicos em 17 presidentes. Nós somos quase 30% dos presidentes da Academia Cristã de Letras ao longo da história, em termos de profissão. Dessa quantidade, 12 pertencem também à Academia de Medicina, 11 ao Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, 5 à Academia Paulista de História, 4 à Academia Paulista de Letras, 3 à Academia Nacional de Medicina e 2 à Academia Brasileira de Médicos e Escritores. Bom, aqui está a relação completa dos membros, 21, aqui tem os acadêmicos em ordem alfabética, os seus patronos, e aqui a sua posição genealógica. Então eu vou procurar ser bem breve. Eu não vou me deter muito ao Al-Fissadi, porque a Márcia fez uma apresentação brilhante dele. Eu só posso dizer que ele foi uma pessoa que eu estimei muito, foi quem me admitiu no seu mestrado, lá na Escola Paulista de Medicina, e o Al-Fissadi, além de grande professor, grande urologista, deixou diversas obras publicadas, tanto obras em medicina, que eu estudei, como também obras de memória, históricas, e também obras poéticas ele deixou. Ele tinha também uma memória, ele pessoalmente, uma memória fabulosa, recebeu diversas comendas, prêmios e assim por diante. O Divaldo Gaspar de Freitas, ele nasceu em São Paulo, no interior de São Paulo, em São Carlos, mas ele se graduou lá em Coimbra, como médico. Aí ele volta ao Brasil, atua na Beneficência Portuguesa, atua também em medicina legal, e ele também dirige uma indústria farmacêutica que era chamada de Laboratório Clímax. Foi diretor por muitos anos, por algumas décadas, desse laboratório. Ele foi um historiador, foi um articulista, foi conferencista, ele pertenceu ao Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, à Sociedade Brasileira de Médicos e Escritores. Ele também foi o primeiro ocupante da cadeira 15 da Academia Paulista de História e deixou algumas obras publicadas também que aqui encontram-se mencionadas. O Duílio Crispim Farina, ele merece uma apresentação só para ele, foi um grande médico, um grande obstetra, ginecologista, mas além disso foi um grande escritor, um grande intelectual e particularmente um grande memorialista. Ele pertenceu a inúmeras entidades, inúmeras, inclusive diretor do Departamento Cultural da São Paulo de Medicina, ele foi vice-presidente do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, ele foi o criador da Academia Hispânica Brasileira de Ciências, Artes e Letras, ele foi predecessor do Dr. Bertelli, como presidente na Academia Paulista de História, e foi também foi membro honorário da Academia de Medicina de São Paulo. Ele recebeu também inúmeras comendas, deixou muitas obras publicadas, e ele também foi, não posso esquecer, ele foi o predecessor do nosso confrade Renato Nalini, na cadeira 40 da Academia Paulista de Letras. Quem sabe um dia, com mais vagar, eu falo um pouquinho mais sobre ele. Eurico Branco Ribeiro, também não vou me deter em muitos detalhes, eu já falei numa tertúlia sobre eles.
além de um grande médico, um grande cirurgião, foi também escritor, foi presidente de várias entidades, inclusive a Academia Academia de Medicina de São Paulo. O Duílio presidiu a Academia Cristã de Letras. E eu queria aproveitar o Paulo, meu amigo Paulo, que é governador do Rotary. O Eurico foi um exímio rotariano em sua época, exímio. Existe uma revista Brasil Rotário, da sua época, quando ele faleceu, um volume inteiro foi publicado com artigos em memória do Eurico Branco Ribeiro. Ele deixou diversas obras publicadas, e também não podemos esquecer que o Eurico Branco Ribeiro, além de fundador da Sociedade Brasileira de Escritores Médicos, hoje Sobrames, ele também foi cofundador da Fundação de Rotaria de São Paulo, e ele também pertenceu à insigne Academia Paulista de Letras. O Gastão Pereira da Silva, ele era um gaúcho que se graduou no Rio de Janeiro, teve uma experiência no interior do Rio Grande do Sul, mas ele voltou ao Rio de Janeiro. Lá ele se tornou, ele conheceu as ideias de Freud, e foi um dos pioneiros no Brasil que divulgou a psicanálise no Brasil. Então, ele nos anos 30, ele se tornou um dos primeiros psicanalistas do Brasil. Além disso, além de médico, psicanalista, ele escreveu diversos artigos em jornais do Rio de Janeiro, e tinha um programa de rádio na Rádio Nacional, onde ele apresentava radionovelas de cunho psicanalítico. Aqui estão, ele escreveu mais de 50 livros, aqui estão alguns do que ele escreveu, e em sua grande maioria relacionado à psicanálise. O meu querido amigo, nosso confrade Guido Arturo Palomba, eu vou falar rapidamente sobre ele, porque, se Deus permitir, ainda esse semestre ele vai nos brindar com uma apresentação. Ele é um dos maiores psiquiatras forenses do Brasil na contemporaneidade. Até que, quando existe algum caso escabroso, que envolve mortes, né, como o caso da Rua Cuba, o pessoal do jornal vai atrás dele para pedir um palpite sobre a situação. Então, ele se tornou um dos maiores psiquiatras forenses da atualidade. Além disso, o Guido tem um pendor muito grande pela cultura, né? Ele é cofundador do Museu de História da Medicina, lá da Associação Paulista de Medicina. Ele é sucessor do Duílio Crispim Farina como diretor cultural nessa pasta, e está lá há muitos anos. Ele pertence a diversas entidades, né? E também é um grande conferencista. Ele é consultor para diversos órgãos sobre o seu tema, que é psiquiatria forense. Escreveu já mais de 250 artigos. E aqui estão os livros que ele publicou. Eu quero chamar a atenção para 3, particularmente. Tratado de Psiquiatria Forense Civil Penal, que é um marco da especialidade no Brasil. História da Academia de Medicina de São Paulo, entidade que ele presidiu por 2 mandatos, e que, particularmente, na primeira gestão dele, a academia fez jus ao nome de academia, porque a partir dessa gestão é que houve classificação de patronos e genealogia. Até então era só um esboço disso. E ele escreveu o seu último livro, que eu tive também a chance de ler, muito bom, sobre decadência da psiquiatria ocidental. Bom, da minha parte, a única coisa que eu quero falar para vocês é que eu agradeço imensamente a Deus por permitir que um dia eu ingressasse na Academia de Medicina de São Paulo. É isso que eu tinha para falar. O Hugo Beoc Júnior, ele também já foi muito belamente abordado aqui pela Rosa Maria Custódio. Não vou me tornar repetitivo, apenas dizer que ele foi também um ginecologista, teve uma atuação na Secretaria de Promoção Social da Prefeitura aqui em São Paulo, teve uma atuação como prefeito da cidade de Cedral, né? Em termos de Birá.
E também, hoje ele vejam bem, é alguém que eu conheci pessoalmente, olha a minha alegria, saber que o nome dele hoje faz parte de dois, dois monumentos públicos, né? O viaduto Hugo Belloc Júnior, que fica na rodovia Washington Luiz, e uma é a Avenida Hugo Belloc Júnior, que fica em Termas de Ibirá, onde ele atuou como vereador. O José Brescia da Silveira, nós o conhecemos basicamente por ele ser general. Mas, na verdade, ele foi um general médico. Ele se formou em medicina, fez oftalmologia, mas fez carreira no Exército. E galgou um posto que foi general de brigada, que poucos médicos conseguem chegar na carreira militar como médico, né? E o José Brescia da Silveira recebeu o título de cidadão emérito de São Paulo. E aqui em São Paulo, no bairro Jardim Paulista, tem uma rua em homenagem a ele, que recebe o nome dele. João Carvalhal Ribas, ele foi um dos grandes psiquiatras, talvez um dos maiores psiquiatras clínicos paulistas iniciantes, digamos assim, desse século, né? do século passado. Né? Ele graduou-se aqui em São Paulo, na USP, foi professor da USP, chegou a ser professor titular da USP, mas também foi professor de outras faculdades. Ele nasceu em Santos, era santista, mas lutou com muita dificuldade para realizar o seu sonho. Mas ele se dedicou também não somente à medicina, mas também à filosofia, à religião, à sociologia e à arte. E ele conseguia imbricar essas disciplinas junto com a psiquiatria. Então ele foi um divisor de marcas nesse conceito. Tanto é que a tese dele chamava-se de doutorado nas fronteiras da demonologia e da psiquiatria. Ele foi professor também da Escola Paulista, foi professor de Santos, pertenceu à Academia de São Paulo, ao Instituto de História e Geografia de São Paulo, e a Sociedade e a Sobrames também. Esse foi o grande João Carvalhal Ribas. O José Eugênio de Paula Assis, ele se especializou em otorrinolaringologia. Ele também desenvolveu uma carreira militar na polícia militar, mas ele foi chefe do serviço de otorrino do antigo Hospital Matarazzo, que obviamente hoje não existe mais, né? Ele recebeu diversas comendas, pertenceu a diversos órgãos, né? Eu queria destacar aqui que ele também foi um grande rotariano. No Instituto Histórico, ele tem um artigo sobre Armando de Arruda Pereira, que foi o primeiro brasileiro que presidiu o Rotary Internacional nos Estados Unidos, e também ele foi presidente de Rotary também, e deixou vários livros e artigos publicados. Ele também hoje é honrado numa rua aqui em São Paulo, na Zona Norte, no Jardim Cabo Sul, que chama Rua Doutor José Eugênio de Paula Assis. O meu amigo José Luiz Gomes Amaral também já tive a oportunidade de apresentá-lo. Eu não vou me deter muito a ele, embora ele merecesse muito, né? Mas ele, na medicina, é o marco da medicina contemporânea. Além de professor universitário da Escola Paulista de Medicina, que fez aprimoramento na França, que chegou a pró-reitor da Unifesp, que pertence a diversas entidades. Ele é um médico agregador, né? Muito agregador. Ele já atuou como vice-presidente em 2 gestões na Associação Paulista de Medicina e mais 4 gestões como presidente na PM. Cada gestão é 3 anos. Ele atuou também como vice-presidente da Associação Médica Brasileira e diretor por mais 2 biênios e 3 anos na Associação Médica Brasileira. Ele foi o 3º médico do Brasil a presidir a Associação Médica Mundial, que é uma entidade que congrega 97 países e 9 milhões de médicos. Vejam o poder agregador do José Luiz Gomes do Amaral. Bom, ele deixou diversas obras publicadas. Hoje em dia,
Além de presidir a PM, ele também é o presidente do segundo mandato da querida também Academia de Medicina de São Paulo. É uma pessoa brilhante. Com tudo isso, ele é humilde, é uma pessoa próxima, escuta, pede e devagarzinho vai atuando. Ele recebeu uma laurea que poucos conseguem receber em vida. Existe uma homenagem na Sociedade Brasileira de Anestesiologia que é dada ao primeiro residente que ganha a nota máxima na prova de avaliação do título de especialista, recebe o prêmio Dr. José Luiz Gomes do Amaral, em homenagem ao tudo que ele fez pela medicina e particularmente pela anestesia. José Pedro Leite Cordeiro foi médico, foi diretor de clínica no Hospital Municipal, mas ele também era um intelectual brilhante. Ele foi professor de História, de Filosofia, foi membro de inúmeras entidades, né? Eu queria salientar aqui algumas delas. Ele presidiu, talvez foi o único que presidiu o Instituto de História e Geografia de São Paulo, o único médico que presidiu o Instituto de História e Geografia de São Paulo, provavelmente. O Duílio foi vice-presidente, ele presidiu durante vários anos. O querido José Pedro Leite Cordeiro, ele também não somente fez parte da Academia Paulista de Letras, como ele presidiu durante 2 biênios a Academia Paulista de Letras e presidiu durante 1 mês e meio a nossa Academia Cristã de Letras numa fase de transição. Ele tem inúmeras obras publicadas, e particularmente sobre história, sobre memória, e recebeu inúmeras comendas, né? Ele realmente foi um grande intelectual que esteve presente em diversas entidades. O Juarez, o querido Juarez que se faz aqui presente, Juarez, você me desculpa, só 30 segundos para você. Eu já tive chance também de te apresentar no ano passado, numa tertúlia. O Juarez é um cara também excepcional, né? Ele é um médico, ele é um cirurgião, um dos maiores cirurgiões plásticos que o Brasil tem e um dos maiores reconstrutores de orelha do mundo, no seu campo. O Juarez, ele, como eu já tinha dito, ele já é um grande conferencista, já fez mais de 900 conferências em 25 países do mundo, ocupou vários cargos, presidiu a Sociedade Paulista de Cirurgia Plástica, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e diversas outras entidades também. Ele tem diversos livros publicados, e aqui eu não falo só livro, eu falo tratados. Quando ele publica, ultimamente ele não publica livro, ele publica tratado, né? Tratado sobre medicina, né? E o Juarez, ele publica em sua grande maioria em inglês, ou seja, a obra do Juarez é mundialmente acessível, porque hoje a língua do mundo é o inglês, né? Então, é uma honra ter o Juarez na nossa entidade e também reforçando que ele, apesar de tanto currículo, tanto peso curricular que ele tem, ele é simples, ele é humilde e está sempre disposto a colaborar. Haja vista a reunião da diretoria que nós fizemos antes dessa aqui, a disposição dele colaborar conosco. Ele também seguiu o exemplo do seu mestre, né, do Ivo Pitangui, e tem escrito ultimamente livros não médicos, né? Escreveu um romance, A Condenada, escreveu 50 contos que a vida me contou, e está num prelo um novo livro aí que é Pelos Caminhos da Vida, que também provavelmente é um livro de contos de memória. O Kelsey Amazonas Correia talvez foi o único médico, podemos chamar assim, que foi bacharel. A maioria de todos esses médicos aqui exerceram a medicina. O Kelsey não. O Kelsey era curitibano, queria fazer medicina, ingressou na Faculdade do Paraná, mas logo em seguida seu pai morre. Seu pai morre, ele entra em dificuldades para o curso de medicina e entra na Companhia de Seguro de São Paulo. Nessa empresa, ele galga todos os postos até atingir o grau de superintendente. E enquanto ele estava trabalhando em Recife, ele vê uma brechinha para concluir o seu sonho de vida, que foi de ser médico. No Recife, ele conclui o curso de medicina por diletantismo, mas ele não exerce a medicina porque ele já tinha mais idade e também já tinha uma posição muito consolidada nessa Companhia de Seguro de São Paulo. Além disso, ele foi um grande rotariano também
além de ter recebido a comenda Paul Harris, ele presidiu o Rotary Club São Paulo Leste e também atuou muito nos cursilhos de cristandade. Deixou algumas obras e conferências publicadas. Márcia, perdoe-me, 30 segundos para você também, mas eu vou apresentar um pouquinho melhor a Márcia, se Deus quiser, desse ano, que ela vai nos brindar com uma das tertúlias. A Márcia graduou-se numa das melhores escolas de São Paulo, que é a Escola Paulista de Medicina. A Márcia se especializou em medicina preventiva e do trabalho. Ela pertence a várias entidades, eu quero destacar apenas aqui que ela pertence à nossa querida Sobrames, né, Sociedade Brasileira de Médicos e Escritores, onde ela já foi vice-presidente e presidente por 2 mandatos, atualmente é coeditora do nosso boletim, e também a Márcia é titular da cadeira 34 da Academia Brasileira de Médicos e Escritores, que tem sede no Rio de Janeiro. Ela é uma grande vencedora de concursos, né? Se a Márcia está no concurso, a chance de ganhar é pouca, mas ela é uma grande vencedora de concursos em várias modalidades literárias, né? E também já tem 9 livros publicados. Queria salientar o último, Em Terras Distantes e Estrelas, que eu tive a oportunidade de ler a maior parte da sua obra. Bom, peço também desculpas ao querido Dr. Raul Marino Júnior, que eu acredito que esteja aqui com a gente também. Já enalteci a sua obra, a sua figura e o seu último livro numa tertúlia, né, há 2 anos. Eu só queria salientar que também o Dr. Raul Marino Júnior, assim como o Juarez e assim como o Palomba, é um dos maiores neurocirurgiões da contemporaneidade do Brasil, né? Ele deixou um legado fantástico, né? Não somente fez uma carreira brilhante na USP, chegando a professor titular, professor emérito, mas também fundou diversos centros de neurocirurgia em vários hospitais de São Paulo, contribuindo para a ampliação do conhecimento neurocirúrgico. Então, no Hospital Matarazzo, Sírio-Libanês, a C. Camargo, ele deixou sua marca nessas instituições. O professor Raul Marino Júnior ganhou diversos prêmios, né? Eu queria salientar que ele pertence a várias entidades, mas eu queria salientar com muito carinho que ele foi presidente da minha querida Academia de Medicina de São Paulo durante o biênio 93-94, um ano antes da academia completar 100 anos, né? Por ocasião de sua gestão, ele lançou um livro magnífico que eu li no mínimo 2 vezes, que é sobre, que ele falou aqui, que é sobre o pai da medicina, o Hipócrates, da contemporaneidade, né, que é o canadense. E também quero destacar também no Dr. Raul Marino Júnior, que ele não ficou só na medicina, para pegar aquela frase do Abel, né? Quem medicina sabe, nem medicina sabe. Ele estudou filosofia, ele estudou teologia, especializou-se em bioética e foi também livre docente em bioética. O Dr. Raul Marino Júnior deixou diversas obras publicadas, ele já falou sobre uma delas aqui numa das tertúlias, e é um marco na nossa academia, mas também é um marco muito importante, faço questão de salientar aqui, na Academia Paulista de Letras. Ele é o 8º ocupante da cadeira número 1 nesse Vetúcio Silogeu também. O Roque Marques Savioli, se Deus permitir, também consegui convencê-lo a fazer uma apresentação numa das tertúlias. Ele é cardiologista, graduou-se em Santos, mas ele é supervisor da divisão clínica da unidade de cardiogeriatria do Hospital das Clínicas, né? E lá ele fez a sua carreira universitária, fez seu doutorado. Tem um programa que na rádio Saúde, Mais Saúde, na Rádio Canção Nova. E ele também já ganhou diversos prêmios, né? O que também destaca no Dr. Roque Marcos Savioli é a interação que ele faz entre a medicina e a interface com, digamos assim, a espiritualidade. Várias de suas obras têm esse enfoque
essa interface entre medicina e espiritualidade. Vejam, por exemplo, esse título aqui, Fronteiras da Fé e da Ciência. Envelhecer com Deus, médico, graças a Deus, curando corações. Deus, depressão, onde está Deus? E assim vai indo. Então, vamos parar um pouquinho e depois apresentaremos melhor ele na tertúlia, que se Deus permitir, fará ainda esse semestre, ou começo do segundo semestre. Samuel Atlas, eu o conheci na Academia de Medicina de São Paulo. Ele era uma pessoa brilhante, ele foi um dos grandes intelectuais, uma das grandes mentes que a medicina contemporânea teve. Ele foi professor da Santa Casa e fez carreira na Escola Paulista de Medicina, chegando a professor titular, mas também foi um benemérito. Ele se dedicou à Escola São Francisco, à APAI, né? Atuou nessas entidades, e, além de historiador, pesquisador, conferencista, filólogo e filantropo, ele foi um grande intelectual, como eu disse. Além de pertencer à Academia de Medicina, ele era poliglota, ele tinha uma cabeça brilhante. Ele falava apenas 10 idiomas, só 10 idiomas ele falava. Ia do russo, árabe, inglês, francês, espanhol, italiano, alemão, japonês, russo, húngaro e gaulês. Então ele era realmente uma pessoa assim agraciada por Deus por ter essa capacidade de falar tantas línguas. O Silvio Maroni, já estou indo para o final. O Silvio Maroni, ele foi otorrinolaringologista, foi professor universitário, dedicou-se à USP, onde chegou a livre docente, mas também foi professor em Sorocaba, foi professor em Taubaté, foi professor em Santos. Ele chegou a atuar como segundo secretário da Academia Cristã de Letras. Pertenceu à nossa Academia de Medicina também, ao Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, e deixou diversos artigos em jornais, né, como estão aqui mencionados, Estado de São Paulo, Diário de São Paulo, e deixou também livros publicados. Eu vou ler 2 títulos aqui que me chamaram a atenção. Missexualidade e Arte, publicou em 47, vejam só, e um outro livro, Psicologia dos Gestos das Mãos. A nossa querida Ivone Capuano, que participou muito conosco na Academia de Medicina de São Paulo, foi presidente da Academia de Medicina de São Paulo, foi presidente da Academia Cristã de Letras, aliás, foi a primeira e única mulher, por enquanto, que presidiu a Academia de Medicina de São Paulo. Ela exerceu a sua profissão durante 18 anos como socorrista, graduou-se na Escola Paulista de Medicina, que ela herdou uma metalúrgica da família e teve que se dedicar também à parte dessa empresa. Não obstante, ela é uma benemerente, né? Ela criou um projeto ligado a essa empresa que se destinava à alfabetização dos trabalhadores da indústria metalúrgica. Pertenceu a diversas entidades, né? Inclusive é membro, perdão que eu estou falando, pertence a diversas entidades, a Academia Paulista de História, inclusive, ao Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, recebeu diversas condecorações, diversos prêmios, né? E ela também, já em idade avançada, doutorou-se em educação também pela Universidade de São Marcos. A Ivone também foi escritora, é escritora, e na sua escrita ela também é memorialista, é historiadora, né? Então as suas obras basicamente são obras que versam sobre a história e na interface entre história e medicina. Então eu gostaria de citar aqui as pioneiras médicas, Maria Augusto Estrela e Rita Lobato, Bento Gonçalves, Síntese Biográfica, e a sua última obra, pelo menos que eu conheça, é em homenagem ao queridíssimo Dr. Zerbini, a obra a qual inclusive estive presente quando ela lançou esse livro, que a filha dava quase que volta no quarteirão para receber o autógrafo dela. Meus amigos, eu quis tentar resumir em pouquíssimas palavras, mas para dar uma visão de conjunto a vocês
de todos esses médicos que também, com a sua propriedade, cada qual do seu jeito, também orgulhosamente fizeram parte ou fazem parte da Academia Cristã de Letras e compõem o quadro de médicos da Academia Cristã de Letras. Muito obrigado pela atenção de vocês e acredito que eu ultrapassei meu prazo em 5 minutos apenas. Obrigado. Bom, agora, como de praxe, vocês levantem a mão para meter o pau em mim. O primeiro que vai meter o pau em mim, para variar, é o Geraldo Nunes. Então, Geraldo, pode meter o pau em mim. Muito obrigado pelo convite de participar, porque jornalista é curioso mesmo, né? Então, deixa eu me apresentar para o Platielli. Eu sou jornalista, ocupo a cadeira 27 da Academia Cristã de Letras, e eu tenho perguntas para você, Platielli, e para o Hélio Belliomini também, para o Hélio Belliomini. Eu até pedi para ele me explicar se era Belliomini ou Belliomini, porque são dois sotaques italianos, né? E eu sou muito ligado nos nomes. Então, Platielli Zahler. Só o seu nome já dá uma história. Então, eu vou pedir para você contar para nós a procedência do seu nome. Eu acho que você tem um pouco de árabe e um pouco de italianos, né? Posso estar enganado. E aí fica o esclarecimento de sua parte. Você está sendo empossado como correspondente e tem um vasto currículo apresentado aí pela Francis. Agora, eu pergunto a você, além do seu sobrenome, dentro das especialidades que você tem, o que é que você irá nos apresentar aqui na Academia Cristã de Letras, a experiência que você vai passar para nós, o que você irá escrever para nós. Quanto ao Hélio Belliomini, ele pode até falar também um pouco do significado do sobrenome dele, mas ele foi muito humilde nessa apresentação, porque não falou dele. Ele falou de todos os colegas médicos da academia e não falou dele. E o Hélio, eu já era companheiro, confrade dele na Academia Paulista de História, quando eu recebi um livro onde ele conta a criação de um ambulatório médico junto a uma paróquia no bairro do Tremembé, onde ele faz atendimento gratuito às pessoas. Acredito que ainda esse ambulatório continue funcionando, apesar de tantas ocupações que o Hélio Belliomini tem. Então, as minhas perguntas são essas, já falei muito, são perguntas difíceis e prolongadas. Portanto, muito obrigado a vocês pelo espaço e pela participação. Doutor Hélio, que é o nosso presidente. Zahler, por favor. Tá bom, obrigado. Bom, então, meu nome, Pacelli, né, ele é uma homenagem ao Papa Pio XII, que se chamava Eugênio Pacelli. Né? Inclusive, o Papa Pio XII foi quem canonizou Santa Gema Galgani. Né? Eu vim a descobrir isso quando eu pesquisei sobre a vida dela. Né? Então, o meu nome ele seria Eugênio Pacelli. E aqui no Distrito Federal foi que eu encontrei vários Pacellis, porque no Rio Grande do Sul, né, que eu vivia, nasci em Bagé e fiquei até os 24 anos antes de vir para Brasília, né, são raros. Praticamente era só eu, né, que tinha esse nome. Né? O José, Pacelli José, é porque no dia que meu pai foi me registrar, foi junto uma prima da minha mãe que disse o seguinte: na nossa família sempre tem um José. Então ele tirou Eugênio e ficou Pacelli José. Marati é da minha família italiana, que migrou para o Brasil e que era da região de Lucca, né? Da mesma região da Santa Gema Galgani. E o Zahler, que na realidade tem um trema no A que eu não uso, seria Zeller, é alemão. Né? O meu bisavô veio da Alemanha para cá. Né? Talvez, eu já pesquisei a respeito, né? Ele talvez viesse fugido. Eu sei que teve Zahler na Suíça,
tem Zauler lá na Rússia, né? E parece que houve uma perseguição do czar, né? Eu não sei se ele era judeu também, eu ainda pesquiso sobre isso, né? Então, provavelmente ele vinha fugido de alguma perseguição e se estabeleceu no Rio Grande do Sul. Né? Com relação à minha participação ou contribuição para a Academia Cristã de Letras, né? Por ser correspondente, né, eu fiz questão de fazer um levantamento biográfico de todos os correspondentes, né? E descobri que dos correspondentes, provavelmente só 2 estão vivos. É um que mora em Goiânia e outro que mora em Curitiba. E o que me chamou a atenção nesse levantamento é que, embora existisse o registro, né, na Academia Cristã de Letras, inclusive no livro do Dr. Hélio Belliomini sobre a Academia Cristã de Letras, eu não vi na biografia, né, desses correspondentes uma citação à Academia Cristã de Letras, a não ser no representante do Distrito Federal, que era o Dalmeida Vitor. Né? Eu já encaminhei ao Dr. Hélio um artigo, né, sobre o Machado de Assis no Ministério da Agricultura. Eu gosto muito de pesquisar sobre história, né? Então, assim, biografias e tudo mais. Então, ao fazer esse levantamento sobre os correspondentes, né, para mim foi a maior satisfação, né? Eu adoro fazer isso, né? Então, assim, aos pouquinhos, né, eu vou contribuindo da melhor maneira possível, né? Hoje eu estou no último ano do curso de cinema, né? Já me ocorreu, né, de fazer algum documentário ou alguma coisa a respeito da Academia Cristã, porque eu gosto muito de documentário, né? A área que eu vou concluir, né, o trabalho de conclusão de curso que vai ser esse ano vai ser sobre documentário. Né? Então, eu espero muito bom. Né, ter esclarecido as dúvidas. Tem a nossa aprovação quanto a esse documentário, já de antemão. Né? O Pacelli, se Deus permitir, em 2023, também será convidado para uma apresentação de uma tertúlia aqui. Então, a gente está tentando chamar uma plateia diversa, o maior possível, né? Para que enriqueça a nossa academia. Mas, Geraldo, eu não vou falar de mim, né? Absolutamente. Deixa eu morrer, depois alguém fala. Acho melhor. E vão meter o pau, com certeza. Mas o ambulatório está funcionando. Está funcionando. Segunda-feira, às 5 da tarde. Eu, quando falo de mim, eu falo para enaltecer as minhas 2 virtudes. Eu sou chato e sou pidão. Então, eu enalteço as 2 virtudes. Você é um exemplo disso. Eu fiquei no seu pé, tal, né? Mas e assim por diante. Vamos lá. Agora, o Juarez me pediu a palavra. Depois que alguém. Juarez, depois o Pesa, vão levantando a mão, tá? Depois a Raquel. Juarez. Presidente Hélio, foi um prazer enorme ouvir sua brilhante conferência, que eu já tive a oportunidade de conhecer essa importância dos médicos na nossa academia e saber que 12,5% dos nossos patronos foram médicos brilhantíssimos que enriqueceram a medicina mundial e de que 5 médicos também já presidiram a Academia Cristã de Letras. E fiquei muito honrado de ser citado por você com tanta eloquência da minha modesta atuação como médico, como cirurgião plástico, e agora tenho a honra de pertencer à Academia Cristã de Letras e conviver com áreas inteiramente diferentes da minha e que eu tenho um prazer muito grande dessa convivência salutar. Eu não tenho nenhuma pergunta específica a fazer para você, apenas cumprimentar pelo sua brilhante palestra, objetiva, falar esse leque todo de informações em 30 minutos, realmente é um poder de síntese muito grande. Parabéns a você e parabéns a todos
confreiras e confrades que, nessa tarde maravilhosa, enriqueceu nossos conhecimentos. Obrigado. Pesa, com você a palavra, por favor, depois a Raquel, tá? Boa tarde a todos. Queria cumprimentar todos os confrades e confreiras da Academia Cristã de Letras. É uma honra muito grande participar de alguma coisa muito maior que a gente. Parabéns, doutor Pacelli, e o seu nome já tem um significado muito grande, uma história muito positiva. E parabéns, doutor Hélio, pela brilhante explanação, também usando as palavras do doutor Juarez, que falando sobre os médicos da Academia Cristã de Letras, e de uma maneira geral, os médicos são pessoas necessárias e muito importantes nas nossas vidas, e também são citados especificamente no livro Eclesiástico, no capítulo 38 da Sagrada Bíblia. Muito obrigado. Obrigado, Pesa. Agora, Raquel, por gentileza, Raquel, diretamente do Mato Grosso do Sul. Boa tarde a todos, sempre um prazer estarmos aqui reunidos, e eu queria parabenizar o doutor Hélio Belliomin pela palestra, o nosso novo correspondente, o doutor Pacelli. É uma tarde realmente assim, solene, uma tarde de festa, de acolhimento desse novo confrade. E esse tema da medicina e literatura é realmente fascinante. Seria uma pergunta assim, por que os médicos são tão bons escritores? Por causa da sua formação, por estarem em contato profundo com o mistério da vida, da morte. E eu me lembrei de outros grandes escritores médicos, como João Guimarães Rosa, Moacir Scliar, Pedro Nava. Então, fica essa pergunta para refletirmos: por que os médicos são tão bons escritores? E eu me lembrei de 2 livros que são marcantes: Médico de Homens e de Almas, de Taylor Caldwell, sobre a vida de São Lucas, que é um livro que toca profundamente na fé, na construção do pensamento cristão, da civilização ocidental cristã, um livro belíssimo. E o livro O Médico, de Rubem Alves, em que ele tenta responde um pouco a essa questão do médico escritor e da valorização do médico de família. É muito lindo esse livro, eu recomendo também. E eu queria deixar aqui uma menção de profunda gratidão também à doutora Ivone Capuano, porque foi através da amizade dela que eu cheguei à Academia Cristã de Letras. Enfim, o sentimento que nos une a todos sempre é a gratidão. O Drummond falava que gratidão é uma palavra tudo. Então, gratidão, meus caros confrades, esse convívio é muito especial. Um beijinho também para a Márcia Etelli, a nossa médica querida aqui da Academia Cristã de Letras. Beijos a todos, muito obrigada. Alguém queria usar a palavra mais, por favor? Levante a mão. O doutor Bertelli, depois a Francis, por favor. O som, doutor Bertelli, o som. Doutor Bertelli, habilite o som, por favor. Não. Não estamos escutando, doutor Bertelli. Eu não estou vendo ele. Não. Agora sim. Desculpe, presidente Hélio. Cumprimentá-lo, então, pela sua exposição, magnífica, como sempre, um grande estudioso da medicina brasileira, um grande amigo,
intelectual de reconhecida competência, né, e que tem feito tanto para divulgar a medicina. Eu que sou uma família de médicos, né, médicos, e meu sogro era um grande médico, dono de hospitais, fico muito feliz, viu, com a sua exposição e a forma que enalteceu a medicina e os grandes médicos brasileiros. Uma pequena comunicação, nós temos aí um convite seu, amável, honroso, para fazer uma palestra sobre patriotismo, sobre símbolos nacionais, e que nós faremos. Parece que não será mais a data de 19 de abril, não é? Eu falarei no final, doutor Bertelli, sobre a sua palestra. Eu darei o recado no final da tertúlia. Não entendi. Não, no final. Eu vou no final, tá bom, no final. Desculpa. Então, eu posso dizendo que, e vou trazer um exemplar para cada uma das senhoras e senhores acadêmicos, o meu último livro eu escrevo sobre a vida de Santo Ivo. Santo Ivo, para que todos saibam, é o patrono do jurista e do advogado. E fez uma obra, deixou uma obra maravilhosa. Esse livro acabei de concluir, e no dia de Santo Ivo, efeméride comemorativa de Santo Ivo, nós vamos lançar. O prefácio é do meu querido amigo, o cardeal arcebispo de São Paulo, o Dom Odilo Pedro Scherer. Ele faz o prefácio da obra. E o segundo prefácio, quem o fará é Dom Carlos, entendeu? Que é o bispo auxiliar de São Paulo. Então, cuja obra já está em fase de impressão. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Bertelli. Muito obrigado. Francis, por gentileza, com você a palavra. Isso. Primeiramente, reiterar aí os nossos agradecimentos por essa tarde memorável. Deixo uma pergunta ao Pacelli de ordem pessoal, se me permite, se ele tem filhos, se ele é casado. E a você, Hélio, relembrando todos esses médicos, você citou Juscelino, eu realmente não sabia que ele era médico. E quando ele faleceu no acidente rodoviário, um colega meu, Paulo Oliver, advogado, estava assim ao lado dele, foi quem retirou um livro, os pertences dele, do Juscelino. Na família, como vocês sabem, eu tenho um sobrinho médico que está em Rochester, um grande estudioso, trabalhou com a Angelita Gama, é muito elogiado por ela, e eu costumo citar os médicos da nossa academia e dizendo a ele o seguinte: Rafael, você trabalhe agora, tá? Mas já vai colocando numa pasta aí de lado os seus escritos, porque quem sabe um dia você também vai fazer parte da Academia Cristã de Letras. Tive a oportunidade de conviver com o Afis, que foi o seu mentor, um grande amigo, e atualmente nós temos o Juarez, o Savioli, o Palomba, a nossa querida Márcia, e infelizmente temos poucas médicas, e como eu citei aí agora há pouco, justamente devido a essa problemática toda que a mulher vem atravessando desde os primórdios. Daí, então, essa dificuldade, mas que, graças a Deus, ultimamente está sendo superada ou superadas essas dificuldades. Então, parabéns ao Pacelli e ao Hélio. Obrigada. Obrigado, Francis. Pacelli, então, ele fez uma pergunta, se você quiser responder. Sim, sem problemas. Sim, eu sou casado, né? Minha esposa se chama Eneida, ela é formada em Engenharia Agronômica e em Letras Francês, e no mês que vem, em abril, 9 de abril, nós vamos completar 30 anos de casados. Muito bom. Muito bem, obrigada. Há mais, eu acho, a Maria Doutor Circa quer Hélio. falar?
Doutor Hélio, eu pedi para dar uma palavrinha. Então, peraí, só para a Cecília não ficar frita lá. Cecília, vamos passar a palavra para Rosa, depois para você. Não, não para a Cecília, por favor. Então vamos lá, Cecília. Habilite o microfone. Habilite o microfone, por favor. Não estamos te escutando. Já está habilitado, ela que deve estar longe. Não estamos escutando a Cecília. Bruna, dá uma força para nós aí. Ajuda a Cecília. Eu não sei o que está acontecendo, porque... Vamos fazer assim, enquanto eles estão vendo lá, fala você, Rosa, vamos ver se até lá a Maria Cecília consegue melhorar a voz lá. Eu quero dar o meu boa tarde a todos, foi um prazer estar aqui com vocês nessa palestra maravilhosa. Parabéns ao Dr. Hélio, sempre brilhante, e inclusive, em função de sua gestão, nossa ACL tem brilhado muito, muito mesmo. Nossa gratidão por isso. Quero parabenizar o novo membro, Pacelli, e dizer que gostei muito de saber da sua pesquisa sobre os correspondentes, uma grande oportunidade de aproximá-los de todos nós, não é mesmo? Então, fica aí o convite. Obrigado, Rosa, muito obrigado. Cecília, conseguiu habilitar o microfone, por favor? Não estamos te escutando. Eu também não. Não sei o que está acontecendo, viu, Cecília? Alô? Não consegui nem falar boa tarde para vocês hoje. Agora sim, agora estamos escutando. Pode falar boa tarde e boa noite. Parabéns, doutor Hélio. Obrigado. O senhor pode fazer vários livros. Eu não sabia que os médicos sabiam que eram inteligentes, mas não sabiam que eram inteligentes. Não, são menos e inteligentes. aqui foi uma surpresa para mim ver o pendor poético de quase todos que trabalham, médicos e que estão aqui na Academia Cristã de Letras. É uma honra. Eu que fiz letras, eu estou me sentindo pequenininha, viu? Para dizer a verdade, eu estudei muito os artistas, escritores, mas agora eu vou ter que estudar os colegas, os confrades e as confreiras. Meus parabéns, e eu tenho certeza que virão muitos livros, porque é muito rica esta fonte. Meus parabéns, muito obrigada, gostei muito, viu? Muito grato, tá muito bom? grato. Até mais. Alguém queria mais se manifestar, pessoal? Alguém queria mais? Doutor Hélio, o doutor Justino, quem mais aí falou? Pacelli. Eu esqueci. Eu não achei a mãozinha aqui, por isso que eu estou interrompendo. Desculpa, eu esqueci de falar para a Francis, né, que eu não tenho filhos. Agora sim. Tá ok. Eu vi que... Obrigada. Santa Gemma Galgani, ela foi morta por um rapaz que tentou se aproveitar dela e levou várias facadas, ficou no hospital e rezou por ele. Foi canonizada por Pio XI, foi isso? Conta a história dela para nós. Não. Ela morreu, foi de tuberculose óssea, que eu nunca tinha ouvido falar, mas os médicos da academia devem saber. E morreu com 25 anos. Né? Ela tinha, toda quinta-feira santa, né? Ela tinha uns transes, e quando ela acordava na sexta-feira, ela tinha as marcas de sangue, de chicotada pelo corpo, né? E posteriormente isso aí ficou permanente, então ela é uma santa estigmatizada, né? E ela passou a vida inteira querendo entrar para o convento das passionistas, e como ela tinha esses problemas de saúde, esses transes, né, as madres nunca deixavam que ela entrasse. Então, um dia ela disse,
eu não vou entrar para o convento viva, mas vou entrar morta. E realmente, depois que ela morreu, o corpo dela foi levado para o convento das passionistas, e o coração, e ela tinha por princípio que nenhum homem tocasse nela, nem o pai dela podia abraçá-la. Então, quando foi verificado que o corpo dela estava incorrupto, o coração dela foi retirado e levado para uma catedral em Madrid. Eu achei assim que foi uma violência contra ela. Um irmão dela, chamado Heitor Galgani, ele viveu em Araraquara, aqui em São Paulo. Ele brigou com ela, parece que deu um tapa no rosto dela para ela parar com essas besteiras, com essas loucuras, que ela era diagnosticada como histérica, e veio embora para São Paulo. E ela passou, pelo menos na biografia dela, que ela passou a vida inteira rezando para a conversão desse irmão. Então, esse irmão, ele adoeceu gravemente e foi para um hospital em Araraquara. E os padres passionistas que andavam aqui pelo Brasil, fizeram a visita a esse hospital e verificaram uma foto da Santa Gema. Aí perguntaram para ele, o senhor também é devoto da Santa Gema? Não, essa aí é minha irmã. Então, aí que ele ficou sabendo que a irmã dele era santa e se converteu. Foi considerado mais um milagre dela. Muito bom. Assim, Doutor Justino, o senhor pediu a palavra, por favor. Eu queria cumprimentá-lo pela bonita exposição sobre os médicos da nossa academia. Queria cumprimentar também o nosso novo acadêmico correspondente, o senhor Pacelli, e pedir que mais para frente nós façamos uma homenagem póstuma ao nosso acadêmico falecido recentemente, o doutor Douglas Michelin. Que era um excelente historiador também. Aliás, vamos fazer o seguinte, se o doutor Bertelli, eu acredito que o doutor Bertelli seja um dos que mais conheceram aqui, né? Se o senhor se dispuser, nós podemos fazer uma tertúlia. Vocês acham que valeria a pena fazer na Tertúlia das Saudades? A Tertúlia das Saudades é a seguinte, são 4 expositores, 8 minutos cada um. Ou vocês acham que precisaria de uma tertúlia toda para falar sobre ele? Está tendo aula, irmão? Uma toda. Eu acho que ia ser. Qual o tema, Hélio? Qual o tema? O doutor Justino sugeriu fazer muita coisa para falar ao doutor Douglas Michelin falecido. Então eu 8 minutos. Eu perguntei se poderíamos fazer em 8 minutos numa tertúlia das saudades, onde são 4 expositores, que eu acho que dá para sintetizar bem a vida de uma pessoa. Eu acho também. Assim nós fizemos com tantos outros, Dom Mucciolo, tantos outros que nós passamos por aqui, né? Acredito que seria interessante, né? Eu Concordam? acho também. Concordo. Então, eu vou fazer o seguinte, agora eu quero saber quem vai rapidamente levantar a mão. Temos a Tertúlia das Saudades de outubro, daqui mais de 6 meses. Quero saber quem vai se prontificar a falar 8 minutos sobre a vida e obra do Dr. Michelin. Esse é um convite público. Olha como eu sou chato. Olha como eu sou chato. Eu não conheço muito. Alguém gostaria de falar? O Haddad, você conheceu ele, Haddad? Você gostaria de falar? Não, tá sem som, tá sem som. Até outubro é bastante tempo. Se ninguém quiser, eu aceito. Vamos ver. Estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Eu conheci bastante, porque quando as reuniões eram presenciais, né, nós ficávamos lá no átrio antes das reuniões, né? E ele era muito gentil, ficava conversando com as pessoas,
E comigo, pessoalmente, nós tivemos muitos papos assim, de várias origens e tal. E era uma pessoa notável. Eu posso, se for possível, levantar a vida dele e falar alguma coisa tranquilamente, porque eu agradeço pela possibilidade de ter o conhecido. Parabéns. Parabéns. Ótimo. Olha, então vejam bem, já vão ter 3 expositores em outubro, né? Você vai ser um deles, só serão 4, né? Então já pode preparar, Dadi, 8 minutos essa apresentação objetiva, tá? É claro que eu aqui sintetizei em 30 segundos a vida de tantos monstros da medicina. Então Mas uma por que tão homenagem, longe assim? Por que em outubro? Porque Faz agora. o presidente e a diretoria atual já tá vendo quando vai terminar a gestão. Esse é que é o problema. Nós temos tertúlia programada até dezembro. Até dezembro está programado. Então, se fosse para fazer agora, teria que fazer um outro dia sem ser na nossa tertúlia. E eu acredito que vai ser cansativo. Acredito que nem todo mundo vai participar. Eu não sei, não. Eu deixo a carta de vocês. Se vocês acharem, eu acho que vai ser meio cansativo. Não sei. Eu sugiro seguir o cronograma que a diretoria já tinha programado. Fica mais... o tempo passa muito depressa, vai chegar rápido. Passa muito rápido. Mesmo porque, pessoal, eu quero dar... Acredito que ninguém vai falar mais nada, mas eu quero dar 2 avisos rápidos aqui. Geraldo e a todos vocês. É o seguinte, marquem na agenda da cabeça e na agenda física. Nós estamos envidando todos os esforços, particularmente o acadêmico Juarez, acadêmico Ferrara e a acadêmica Thaís, que pediu, desculpou-se de não poder participar hoje. Eles compõem uma comissão e estão organizando uma solenidade no anfiteatro das faculdades São Camilo, campus da Pompeia. Essa solenidade vai ser dia 14 de maio, que é um sábado, às 11 horas da manhã. Então, o Geraldo, assim como Juarez, e outros, mais 8, vão ser protagonistas dessa festa. Por quê? Vocês já tomaram posse, só que vocês tomaram uma posse virtual, que foi muito bonita, está gravada para a posteridade. Acontece que a diretoria, e eu particularmente, me penitencio porque não dei a vocês a medalha acadêmica e nem o diploma. Então nós vamos fazer uma solenidade simples, obviamente, mas com medalha, com terno, gravata, uma coisa bonita, lá no dia 14 de maio, que eu estou pedindo encarecidamente para os acadêmicos antigos também apoiar esse evento, e após esse evento haverá um coquetel. Então, ponha na agenda, dia 14 de maio é daqui 2 meses. É um sábado, segundo sábado de maio, às 11 horas da manhã. Vamos prestigiar os 10 membros que tomaram posse na gestão passada. E se eventualmente o Pacelli cair de paraquedas aqui em São Paulo, ele também vai ser homenageado nesse dia também. Tá bom? Então, 14 de maio, aqui em São Paulo, vamos fazer um esforço. Rosa, eu sei que você fará esse esforço de participar, embora morando aí em Bragança, e vamos todo mundo fazer um sacrifício de participar desse dia, porque é um dia que está entalado na minha garganta, na garganta de todo mundo, que vocês, infelizmente, não têm a medalha e nem o diploma. Tá bom? Para quem não sabe, o Pacelli não sabe, por exemplo, o nosso querido Haddad, Carlos Haddad, ele é membro honorário da nossa Academia Cristã de Letras, tá? Bom, eu queria então encerrar a reunião dando o último recado a vocês, que é exatamente pegando o gancho. Deixa eu ver se eu acho aqui, pessoal. Pegando o gancho do Dr. Bertelli. Dr. Bertelli. No mês que vem,
vocês já devem ter esquecido, mas vamos lembrar, é o mês que a academia vai comemorar 55 anos de vida. A academia foi fundada em abril de 1967. E nada melhor para comemorar os 55 anos de vida da Academia Cristã de Letras do que ter conosco o queridíssimo Dr. Luiz Gonzaga Bertelli. E ele vai falar para nós o tema que ele escolheu, que é um tema palpitante, que interessa a todo brasileiro: patriotismo, amor à pátria e significado dos símbolos nacionais. Então vamos prestigiar o Dr. Bertelli, vamos comemorar, ainda que à distância, os 55 anos da Academia Cristã de Letras, para que a gente possa vencer mais uma etapa na nossa caminhada. Tudo bem, pessoal? Tranquilos? Excelente. Então, olha, vamos terminar a reunião. Eu acho que já 1h40 já está bom demais, né? Se eu não terminar a reunião, com certeza vocês vão começar a sair devagarzinho. Então, vamos terminar a reunião, para vocês não me deixarem sozinho aqui. Eu vou acabar a reunião. Olha, obrigado por tudo. Eu só Obrigado a vocês. Eu só queria frisar que nessa apresentação de médicos da Academia Cristã de Letras, nós tínhamos 3 médicos aqui representados na Academia Cristã de Letras. E nós tínhamos na plateia 6 advogados. 6 advogados, né? Pelo menos aqueles que eu conheço, né? Então, vejam como o advogado escreve bem também, escreve muito, né? Eu queria, mais uma vez, assim, agora em nome do meu querido Domingos Amanha, que esteve ausente há algum tempo aí, agradecer a presença de todos e agradecer também, em nome do meu amigo Paulo Fonseca, amigo rotariano, agradecer a presença. Também ele é um grande escritor, ele é um colunista semanal de periódicos aqui em São Paulo, que eu sei, que eu conheço, que eu vejo, né? Agradecer a presença de todos vocês e que Deus nos ajude, estarmos todos juntos na próxima. Perdão, a próxima tertúlia não será na terceira terça. A próxima tertúlia será na segunda terça de abril. Dia 12. Tá? Eu vou passar a data para vocês direitinho, mas não será na terceira terça, será na segunda terça. Dia 12 de abril. Dia 12, Ótimo. tá bom? Pessoal, obrigado, boa noite. E logo em seguida, assim que eu conseguir aqui, eu passo para a Dibonete para depois pôr no site não somente os slides, como também a filmagem. Tá ok? Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Um boa noite. Parabéns, Gerbené. Boa tarde a todos. Belíssima tarde, belíssima sessão. Fiquem com Deus. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Abraço. Obrigado pela recepção, Hélio. Obrigado Que pelo é isso. convite. Obrigado. Você é uma honra aqui, Paulo. Venha sempre. Para mim. Obrigado.